Já estamos de volta e daquele jeito que a gente gosta, cheio de informação para passar para você, chazinho na mão e bora conversar, né, Leãozinho? Bora, vamos dar os parabéns primeiro para um querido nosso, vamos começar com ele, que esteve outro dia mesmo no Mulheres, lá da Alemanha, falando com a gente, e é um amigo de muitos anos, meu querido Edson Cordeiro, grande cantor ele brasileiro. É demais. É um querido, Já tive oportunidade de conhecê-lo aqui pessoalmente. Nossa, ele era que espetáculo amigo, de parceiro, pessoa. assim mesmo, assim, de conversa. Além de um artista incrível, um artista né? Maravilhoso. Parabéns. Que é respeitado lá fora e Ele respeitado aqui, né? Mônica Waldvogel, também querida, que eu tive uma época aí bem próximo dela também, apresentadora, jornalista, acho que ela está na Globo News, né? Hoje também o Tiago Oliveira, que vocês estão vendo aí, é esse bonitinho aí, vocês estão vendo na reprise do Clone, né? Sim. Menininho, agora tá esse moção bonito aí, ó. Tiago Oliveira, querido. Parabéns. E o João Bissev, que foi meu sonoplasta, um cara incrível também, que acho que está na Rádio Bandeirantes. Um grande beijo para ele. Bom, e saudades de Carmen Miranda, olha só quem aniversariava hoje, gente. Carmen Miranda, Ari Barroso, compositor, animador, esse maravilhoso aí. Blackout, o cantor, né, querido. O general da banda, Thaís Andrade, a atriz, que infelizmente já nos deixou bem jovem. E peço licença a vocês para mandar um beijo lá pro céu hoje, que era meu avô Nicola Cândia, estaria aniversariando hoje, viu? Querido. Saudades. Bom, vamos começar com o quê? Vamos começar falando sobre o discurso de eliminação do BBB 22 do Tadeu e a saída de Nayara Azevedo, né? Na verdade, o discurso foi direto e reto, curto até, né? Mas foi bem assim significativo. Passou pela Nayara? Passou. Mas na verdade eu acho que era bem dirigido para o Douglas. Que ele falou, inclusive, claramente. Aliás, achei fantástico que ele, de cara, ele acabou com o suspense e falou... Já mandou o Arthur de volta para casa logo. Relaxa, porque você são os não, olhos a cara dessa da casa. Jade, o tombo dela nessa hora. Foi gente, maravilhoso, era o que a gente deu um esperava. close na cara dela, a cara que ela fez. Ela desconcertou. Desmontou, né? Completamente. Porque ela tinha aquele plano mirabolante na cabeça de que ela estava arrasando. E agora ela vai ter que conviver com essa animosidade que ela mesma criou ali dentro, né? Dentro da casa, né? E aí, então, a Nayara foi a terceira eliminada da edição, a cantora recebeu 57, foi até mais do que a gente esperava, foi hein? mesmo. 57,77% dos votos. Eu fiquei com pena, e com pena por mim também, porque eu achava ela muito divertida. Eu queria que ela continuasse também. Eu também, né? Na verdade, eu queria que saísse o Douglas, porque acho que ela ia render muito mais meme do que rendeu. Ele deu umas pisadas na bola, e eu achava o seguinte, que se o Douglas saísse, desmontava aquele grupo poderoso como é que chama? Camarote, né? Porque eles se juntaram, eles se fecharam num grupo, isso não é legal, né? Pro jogo, eu acho. Então, e a própria Lin falou, essa força de vocês tira a minha força. E é verdade, a gente percebe isso na casa. Desequilibra, né? Então eu gostaria que desmontasse aquele grupo. Né? Por isso que eu queria que o Douglas saísse. Mas ele recebeu 38,96%. Agora, a votação do Arthur foi de fato surpreendente, porque estava ali em 12 na enquete. Foram 3,27%. Olha isso! Né? Completamente. Porque todo mundo percebeu que ele que estava certo, ele que estava entendendo o jogo da casa. Né? E ele estava dando toques e ninguém estava... O Tadeu falou no discurso, vocês são os olhos da casa. Né? Você que está vendo, você que está entendendo, né? Para quem prestou atenção no discurso, chegou a hora, e quando eu terminar seremos 17, ele disse, e vai ser rápido, hoje eu vou ser direto como nunca. Arthur, você não passou nem perto de sair, pode relaxar. O cara que é os olhos da casa aí, se apresentou como novo jogador que fez de tudo para escapar do paredão, não correu risco nenhum. Fica tranquilo, Arthur, você fica. A disputa foi entre Douglas e Nayara, ele disse. E o nome de quem sairia mudou várias vezes. Ou seja, deu esse toque pro Douglas, né? Até que ele deu toque demais. Eu achei que ele falou muito também. Né? Falou tipo, você tá a perigo, viu, amiguinho? Exatamente, se troca, né? E a disputa foi Douglas e Nayara. E o nome de quem sairia mudou várias vezes nesses 2 dias. Dá para fazer um monte de análises, mas algumas são evidentes. Para vencer o BBB, primeiro tem que fazer o óbvio.
tem que querer muito, tem que mostrar que quer, tem que se entregar. Como se dissesse, você não está jogando, você está escondendo o jogo, né? Está flanando, né? Totalmente, tem que mostrar o jogo totalmente aí dentro. Esquecer o que estão pensando aqui fora. E aí a gente percebe isso. Eles estão preocupados com isso o tempo todo. Tanto que acabou a votação, as meninas do Lollipop foram lá pro quarto e falaram justamente isso. Ai, acho que as canceladas lá fora é a gente, não sei o quê. Entraram nesse assunto, mas assim, na hora. Em vez de elas jogarem... Porque, não, inclusive aquele grupo de meninas, elas pararam naquele BBB 20, que era homens versus mulheres. Porque elas se fecharam numa luzinha ali. Não é? Que é outra história, é outro grupo, né, de pessoas e tal, né? Não dá para ficar de bobeira no BBB, não dá para dizer que está de boa com tudo. Não dá para dizer que está feliz com o paredão. E tem uma coisa que vai muito além do BBB, ele disse, que vale para a vida toda. Não dá para desperdiçar voto. Esse é um recado. Que o recado foi geral, né? Brasil, né? Mas esse recado foi geral, né? Para as pessoas da casa, obviamente, para o Brasil inteiro, achei maravilhoso, né? Ele ter falado isso. Mas também teve muita gente que justificou, vou votar no fulano porque ele não vai sair mesmo, então... tem gente que vota em branco, né? Então foi bem genérico, mas muito importante o discurso dele, né? Muito além do BBB, que vale para toda a vida, não dá para desperdiçar voto. Pode ser grande artista, mais uma direta ali pro Douglas, né? Pode ser grande artista, pessoa maravilhosa, isso foi pro Thiago, alguém com quem a gente adoraria conviver. Mas para vencer o BBB tem que estar comprometido, né? Quem fica ganha uma chance para acordar. Só falta ele tocar o sininho. Só faltou dar uma paulada na cabeça, acorda, pelo amor de Deus. Eu vou concluir com a adaptação de uma frase muito famosa. Dadinho, coisa nenhuma. Quem sai hoje é a Nayara. Não era bem coisa nenhuma a frase original, mas não permite, né? Exatamente. O horário, inclusive. Acho que o horário até permite, mas o programa não. Do filme, né? Então, que era o personagem filme. Que ele virava o Zé Pequeno, né? Dadinho. Meu nome é Zé Pequeno. É isso aí. E aí, você em casa, o que achou da saída da Nayara? Você estava torcendo para quem ficar, para quem sair? Queremos saber sua opinião, como sempre. Aqui, comente no Revista da Cidade TV, lá no Instagram, tá bom? Isso mesmo. Você não ficou feliz, você queria que o Douglas tivesse saído. Eu queria. Mas eu acho que a Nayara, eu acho que eu não estava errado. Pelo discurso dele, eu acho que eu não estava errado. Né? Mas eu acho que a Nayara vai fazer falta nesse momento na casa, eu acho que ela era divertida. E ela era uma pessoa fora da casinha, né? Fora do padrãozinho ali do Mas eu jogo. acho que ela mesma se surpreendeu com a saída dela. Porque por mais que ela falasse que, acho que eu saio agora, ela no fundo não acreditava que ela sairia. Ela achava que ela era muito querida. E né? Só que é um jogo. O jogo é diferente, né? Então tá aí. Mas ela não fez, eu acho que nenhuma coisa muito ruim, assim, para que a carreira dela, por exemplo, aquele menino do BBB 21, dupla o Rodolfo, eu até hoje eu tenho um pouco de ranço dele pelas coisas que ele fez lá no jogo. Né? Ele ficou bem mais tempo também, né? Teve mais tempo de fazer besteira. Que ele fez com o cabelo lá do menino do João, aquelas coisas, não dá pra esquecer. Para ela não, ela na dela, ela foi ela e tal, meio exibidona, como toda estrela e tal, meio voltada para ela mesma, mas nada que comprometa a carreira dela, né? A galera tá falando aqui, ó, o Carlos tá dizendo que a saída da Nayara é injusta. Deixa eu ver o que a Fê tá falando aqui, ó. Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, peçam pro Boninho colocar Inês Brasil na Casa de Vidro. Imagina, que maravilha. Diz que esse show da Fé não tá dando mais, não. Aliás, teve um momento, acho que foi ontem mesmo, que ficou todo mundo sentado em volta do Thiago, assim, ele meio passando mal, meio... Aí fizeram um meme, eu ri tanto em casa, colocaram a foto, né, do Thiago e todo mundo em volta, escreveram assim, ó, parto humanizado. Gente, é muito bom. O pessoal tem uma criatividade pra esses memes. Que aquela da Marivalda de ontem. Não, da Marivalda foi. O cabelo dela tem mais química que o casal lá. O casal, né? Ai, que maravilha. A Daniela tá dizendo que o discurso do Tadeu ontem foi desconcertante, realmente. O Douglas ficou ali perdidinho na festa ali, né?
Muito bom. A Giane tá dizendo que vai amar daqui a pouco ver o Afogado ali, né? Do Vale do Paraíba, da terra dela, que coisa boa. E também a Inês tá dizendo que não gostou da saída da Nayara, que deveria ter sido Douglas mesmo. O Thiago fingiu e chorou, representou muito bem. Ela tá dizendo aqui. Você acha que ele tá representando mesmo, Leão? Eu não queria dizer isso, que eu adoro o Thiago, mas eu achei que ele não foi aquele amigo que ele disse no começo da Nayara, né? Porque em alguns momentos que ela precisou dele... Você viu que resgataram acho que não foi aqui que a gente viu, não. Resgataram um vídeo dele com a foto dela, ou ela fez uma declaração pra ele, e ele falou um monte pra ela, maravilhosa, minha amigona, te amo, não sei o quê. É disso que você tá falando? Ou é da amizade da casa? É da amizade da casa, porque, quer dizer, uma amizade que vem de porque fora... Porque não parecia na casa, essa amizade toda. Essa amizade toda. Então aí, em vários momentos, ele votou nela e tal, né? Tirou coisas dela lá naquele jogo de tirar coisas, enfim. Eu acho que o votar é controverso, porque você pode votar na pessoa mesmo sendo amigo, chega uma hora que isso acaba acontecendo dentro do jogo, porque é o jogo, porque você precisa eliminar as pessoas que representam algum tipo de risco, né? Você vai querer eliminar as pessoas mais fortes, provavelmente, né? De repente ele achou que ela fosse uma pessoa mais forte. Então, pode ser, se explicar por aí, mas como era bem começo do jogo, tinha muitas opções, e ele votou... Parece que ele tá na Partolândia. A gente brinca que durante o parto a gente entra na Partolândia, né? Você fica horas lá dentro, meditando, fica você com o seu corpo ali entendendo o que tá rolando. Ele tá com o olho fechado, mas parece que ele tá na Partolândia mesmo. Eu morri de rir, gente, quando eu vi essa imagem. Ele é muito expressivo. E ganhando massagem, tipo, né? Normalmente o marido tá atrás, ajudando. Muito bom. Exatamente. Ele é tão expressivo que no jogo incomoda um pouco, né? Porque parece que a gente só vê ele, as coisas giram meio que em torno dele. Chama atenção, né? Acaba se destacando. Coisa, né? Exatamente. Mas eu acho que ele tem muito que entregar ainda no jogo, eu acho. Eu acho. Eu espero, na verdade. Eu espero mais. Não sei se eu acho que eu mais espero do que acho. Gostaria. Bom. Acabou o assunto BBB hoje? Queria agora falar da influenciadora. Hoje a coisa vai pegar fogo, porque aí você viu que ontem já tentaram fazer amizade, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria que você comentasse também, viu, meu querido? Tentaram recompor. Porque é isso, né? Eu vi gente falando no Twitter que saudade da época em que depois que acabava a eliminação, a guerra estava declarada, né? Depois que acabasse a votação, a guerra estava declarada e tal. Porque o que acontece nessa edição é que quando tudo volta, né? Tipo, saiu um, agora vamos ficar todo mundo amigo de novo. Por exemplo, uma pessoa que não dá para você pensar, recompor com o Arthur, por exemplo, e precisaria, né, agora fazer isso, é a Maria, né? Depois daquela... Não, e já rolou um papão maravilhoso de que vem cá, meu melhor amigo, desculpa por tudo. Não é esquisito? Tanto ela pediu desculpa pra ele, quanto ele pediu desculpa pra ela. Mas o que ele tinha pra pedir de desculpa pra Maíra? Pra Maria, o que aconteceu entre os dois? Então, na verdade, acho que ele votou pra Maíra eu sei que tem um monte de coisa pra pedir. Pra Maíra... Eu falei Maíra sem querer. Pra Maria, acho que ele votou nela, né? Ele tentou saber, lembra o voto dela? E aí... ele tentou especular em cima de quem ela ia votar? Exatamente. Não, ele foi lá e falou, porque ela votou nele, e ele desconfiou que ela votou nele, e foi lá ter um papo com ela, e ela acabou declarando o voto dela. Aí depois lembra que ela foi na cozinha, e aí fez um desaforo para ele, falou assim, parabéns, você é um grande jogador, e não sei o quê, foi bem arrogante. Ele falou, peraí, vamos conversar, ela saiu correndo e foi embora, né? E depois teve aquela porrada que ela deu na testa dele. Nossa, aquilo foi... Foi uma agressão. Pô, chamou ele, quando o burro fala... O outro baixo orelha, né? Quer dizer, uma coisa bem agressiva. Foi uma lista de insultos, né? Insultos. Quer dizer, é difícil perdoar essas coisas, né? Por isso que eu não consigo acreditar nisso. O outro fala assim, você não é homem, não sei o quê, né? E depois ficou ali eu achei que foi uma chamada na chincha, assim, sei lá. Ali dá até pra perdoar, eu acho. Meio necessária até, porque eu achei que ele realmente ficou muito omisso naquela história, tipo, eu preciso de alguém que me defenda, por favor. E o Thiago lá falando. Achei meio, né? Enfim. É o que eu achei dessa situação. Mas eu acho que no caso da Maria, eu não sei se eu acredito. Porque o recado que o Tadeu... Eu ia falar Bial, gente, olha lá atrás. O recado que o Tadeu deu é o seguinte: Arthur,
você tá lindo na foto, cara. Você tá maravilhoso. Então a Maria, na hora, falou, nossa, já era pra mim. Então, tipo, já foi lá e... Foi se acertar. Eu achei forçadíssimo. Mas pra mim já fala sobre a pessoa. Não é? Pra mim... né? Concordo. Acho ela uma bela cantora, uma bela atriz. Né? Mas, no jogo... Já tá pra mim, jogando. Né? Jogando. Enfim. E depois a gente falar de quê, meu querido? Vamos falar de Virgínia Fonseca, que surpreendeu todo mundo. Ah. Um presente que deu e não ia à festa da amiga. Não dá pra entender nada. Esquisito, né? Bem esquisito. Olha, já tá parecendo o casamento da Sabrina, né? Bem esquisito também, né? Acho que vem coisa aí, né? Deve ter caroço nesse angu. Depois você conta? Já. Tá bom, querido. Então, vamos continuar nosso bate-papo aqui, Leãozinho? Você vai falar de que agora, meu amor? Só lembrar vocês que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse caso Monark. Isso. Porque a gente não pode ser omisso nessa história. Não. Acho que o Brasil inteiro tem que participar dessa história. Todo mundo tem que se posicionar, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai conversar com um especialista, inclusive um especialista em direito, pra gente saber aonde é o seu direito de poder falar e aonde você está incorrendo num crime. Até porque se a gente lembrar historicamente, o nazismo cresceu por causa da omissão. Né? Foram deixando, foram acreditando naquele homem. Você já viu alguma coisa começar grande? Nada começa grande, tudo começa pequeno, né? Tudo começa de uma semente. Exatamente. Nesse caso, a semente não pode de jeito nenhum brotar, né? Tem que, Olha, influenciadora não vai a aniversário de amiga. Virgínia Fonseca acabou não comparecendo à super festa da sua grande amiga e colega de podcast, né? Acho que é sócia, né? A Camila Loures, né? Que foi realizada na noite de segunda em São Paulo. Vale lembrar que a esposa do Zé Felipe presenteou essa mesma amiga com um anel de mais de 20 mil reais numa joalheria francesa, chiquérrima e tal. A digital influencer, que até falei aqui que era um pouco, né, ostentação, fica mostrando isso e tal, né? A digital influencer revelou que trabalhou bastante a tarde inteira e produzindo vídeos com a sua equipe de agenciados e que por estar muito cansada não poderia comparecer. Esquisito, né? Eu achei também. Porque haja cansaço, né? É amiga, parceira, sócia. A gente entende que coisas podem acontecer, né? Assim, ela deve ter mas gravado... a pessoa fez uma super festa, né? Quando você se importa com a pessoa, você vai homenagear, né? Fui, fiquei 5 minutos, foi só pra dar um oi, tava realmente muito cansado, fui embora mais cedo. Sei lá, eu acho que seria bonito fazer isso. Ou, de repente, elas fizeram aquele jantar juntas antes pra trocar presente, porque ela sabia que não ia conseguir ir também, não sei. E assim, você dá um presente de 20 mil, então parece que o valor tá só... Tá só ali, né? Mais do que amizade, né? Quer dizer, esquisito, bem esquisito. A presença sempre melhor que o presente. Acho que isso aí vai ter uma explicação aí numa hora, não sei. Espero que tenha. Como a história da Sabrina Sato e os recados lá com o marido. Teve algum desdobramento de ontem pra hoje? Por enquanto, acho que não. Todo mundo quietinho? Mas é isso. Tô aflita com essa história. Também fico triste. Cada Zoe, principalmente, né? Poxa, é lógico, né? Olha, filhos de ator, aqui é momento fofura, viu? Filhos de ator também tem primeiro dia de aula. A gente falou dos filhos do cantor Lima, lá, Gustavo Lima e da Suíta. Da Suíta, que foram para a escola e tal, no primeiro dia. Os pequenos Gael e Romeu, filhos do falecido Paulo Gustavo, com Thales Bretas, né? Essa família que era linda, que está incompleta agora, também iniciaram sua vida escolar essa semana. Os pequenos começaram a ir à escolinha e foram acompanhados pelo papai, Thales, que fez questão de acompanhá-los nessa nova fase de suas vidas. Inclusive, o Thales brincou que ele foi intimado a também levar uma mochilinha para ele, como os irmãos. Fofos, né? Lindos. Fofo demais, né? A gente torce muito por esse rapaz, né? Que ele tenha força interna e externa, inclusive, né? Porque força física mesmo, porque criança dá trabalho, são 2. Em dose dupla, né? E ele tá só aí para cuidar deles. Claro que tem a ajuda da avó e tudo, mas ai. Realmente. Saudade deles só aumenta, né? Muito, só aumenta. E são lindos os bebês, né? Então, realmente eles são bebês ainda, né? Estão indo para a educação infantil, né? 4 e 3 anos. Então, ainda estão entre maternal e jardim, né? Bonitinhos, gente. Bonitinho, né? Tudo fofo nessa foto, né? O pai levando os dois, as fofuras das crianças, as mochilinhas são muito fofinhas também. A graça. Que graça mesmo. E olha, susto de atriz. A atriz Sofia Abrão revelou que sofreu um desmaio
no início dessa semana ao cortar o pé, minutos antes de fazer um passeio na praia no Rio de Janeiro. Ela contou que ela tem pânico de sangue e que ao ver o ferimento e o seu sangue não aguentou e desmaiou. Apesar do susto, isso é bem comum, né? Muita gente tem isso, né? Ela pisou em alguma coisa, cortou o pé, né? Não aguentou e desmaiou. Apesar do susto, ela explicou que está bem. Logo após esse imprevisto, eu tive um desmaio. Se não fosse a Carol e a Érica, eu tinha caído dura no meio da rua. Eu não posso ver sangue. Tem essa coisa, disse. Carol e Érica são amigas. E elas amigas, né? Que ficaram ali com ela. Bacana. Mas tá tudo bem com a Sofia Abrão. Mas é uma coisa séria, né? Dessa aflição de sangue que algumas pessoas têm, né? De realmente não conseguir olhar pro sangue. Não aguenta pra olhar, né? Será que tem algum tratamento para isso? Pode ser, né? Tem gente que tem, né, a aflição com banana, por exemplo. Fiquei sabendo ontem que o Carlos Alberto de Nóbrega... Aflição com banana? Não pode ver banana que ele fica... Jura? Olha que coisa. Mas nem olhar para banana? Não pode olhar para banana. Olha só! Agora o sangue é um pouco mais comum, mais comum. A minha irmã tinha muito medo e desmaiava mesmo com agulha. E fazia exame para tirar sangue, essas coisas. Ela desmaiava no laboratório sempre. Você sabe como é que resolveu? Com regressão. Pode ser. Ela fez uma sessão de regressão e resolveu. E hoje tá normal, faz as coisas, teve filho, tudo. Eu brinco, né? Freud explica. A gente... às vezes tem que ir lá atrás, né? Ver o que aconteceu. Fazendo uma terapia, às vezes também pode resolver e tal, né? Boa sorte pra ela. Boa sorte. Um beijinho pra Sofia Abrão, linda. E sucesso. Esse é meu amigo querido, eu babo por ele mesmo. Que olha, uma pessoa encantadora, gente. Ele mora aqui em São Paulo, num edifício muito famoso, que eu frequento muito, perto da minha casa, e a gente se encontra muito, assim, 2, 3 vezes por semana, e é um querido, uma pessoa de uma simplicidade, de uma alegria. Eu estou falando do Paulo Vieira. O querido Paulo Vieira é um talento e está sendo reconhecido. Que bom pela Globo, né? Ele ganhou um programa para chamar de seu, agora no canal Pago GNT. Avisa Lá Que Eu Vou, que é um programa de viagens, né? E vai viajar pelo Brasil todo em busca de histórias interessantes. É um programa de viagens, mas é um programa que vai pegar as histórias das pessoas, histórias divertidas, histórias bacanas. Não vai falar só do lugar, né? Não é só do lugar, né? Bacana isso, né? Muito. E vai também, além desse programa, no próximo semestre, ele vai apresentar outra temporada do reality culinário Rolling Kitchen Brasil, no mesmo canal. Bacana, bacana. E tá arrasando com aquele consultório, né, psicológico lá do BBB, né, também. Eu adoro quando ele entra. Aliás, a Dani Calabrese também tá muito bem. Eu achei que ela estava muito engraçada ontem também. Adoro essa dupla aí. Bacana, né? Bom, emissora demite mais um veterano. E eu era fã desse rapaz. A Globo continua se desfazendo de seus veteranos. Agora a vítima da vez foi o jornalista Fernando Rego Barros, que estava há 31 anos na emissora. 31? 31 anos. Entre os agradecimentos à empresa e aos amigos que ele fez no caminho, né? Ele contou que foi pego de surpresa. Ele falou assim, quando eu gravei essa reportagem no domingo à noite para o Bom Dia Brasil da segunda-feira, eu não sabia que seria a minha última matéria da Globo. Ruim isso, né? Nossa, muito. Sim, depois de 31 anos e milhares de reportagens, fui desligado da empresa onde aprendi quase tudo o que eu sei de jornalismo. Bacana, né? E um bom caminho para ele a partir de agora, exatamente. Né? Com certeza um excelente profissional não fica fora do mercado, em algum né? lugar. Aliás, deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Márcio Canuto, que agora está na Record TV fazendo lá o futebol, legal. Campeonato Paulista. E arrasa. Falei para ele, quando ele saiu da Globo, se aposentou, aquela coisa, eu falei, já você tá no. Com certeza. Bom, vamos contar então, Leãozinho. Agora a gente já fechou aqui o Skype com o Erival Oliveira, daqui a pouco vai conversar com a gente, mas antes explica a história para quem não acompanha. Exatamente. Bom, podcast Desliga Monark após falas sobre nazismo e apaga vídeo do canal. Nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei, afirmou Monark nesta segunda-feira. Bruno Ayub, esse é o nome dele, é bom a gente guardar. Influenciador conhecido como Monark, é um dos fundadores e sócio ou administrador de diversas empresas que produzem conteúdo audiovisual.
Quer dizer, tem que ter uma responsabilidade, né? Quando você tem uma... Gigantesca. Não? Ainda mais com o alcance que esse podcast está batendo nos últimos tempos. Trabalha com comunicação. Sim. Após a repercussão negativa de sua fala, Monark publicou um vídeo de 8 minutos dizendo que ela foi tirada de contexto e que ele considera o nazismo abominável. Ele afirma que estava bêbado durante o programa. Como é que alguém, né, faz um programa bêbado? Não, e se ele acabou de falar que ele estava bêbado, por que foi tirado do contexto? Ele está justificando a bobagem que ele falou. Exatamente. Ele se contradiz o tempo todo na fala dele. Aí já você vê uma contradição e pronto, né? Pediu a compreensão e convidou pessoas da comunidade judaica a ir ao seu programa conversarem com ele e explicarem mais sobre toda a história. Realmente não dá para acreditar, não. Né? A assessoria de imprensa do podcast diz que ele também vai deixar de ser sócio das empresas. Isso eu acho ótimo, das empresas produtoras. Monark foi desligado do podcast. O anúncio foi feito ontem, né, pelas redes do programa. O podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades. Eu falei aqui uma vez na época do BBB sobre isso. E eu acho que quem trabalha com comunicação tem que ter uma redobrada responsabilidade, porque você fala com milhares de pessoas, ainda mais no Brasil, que é um país continental, né? Sem dúvida. E com diferenças incríveis e Por isso que para ser comunicador tem curso, né, gente? Só que hoje tem muita gente influencer e influenciando pessoas, e aí a gente tem justamente esse tipo de perigo. Por isso nós estamos aqui com... Vamos chamar? Ele se chama Erival Oliveira, um querido advogado que sempre participa aqui do Revista da Cidade. Ele é especialista em Direito Constitucional, professor da Damásio Educacional e assessor do Ministério Público Federal. Tudo bem? Doutor Erival, seja bem-vindo. Oi, querido. Eu agradeço o convite, Leão, estamos aí juntos. Leão falou tudo agora, tem que ter responsabilidade no que faz. Muitas vezes as pessoas esquecem que estão falando para o mundo e não no boteco. E acontece de ser responsabilizado, cancelado, processado. Né? Vamos explicar então para o pessoal em casa, doutor Erival, por favor, qual é a diferença e aonde está o limite da liberdade de expressão e em que momento a pessoa começa a cometer um crime querendo justificar como liberdade de expressão? Você falou tudo. A liberdade de expressão é vista na Constituição. Você, ao falar, tem que ser responsabilizado, é vedado o anonimato, sendo responsável você pelo que você fala. Quando a pessoa expressa algo, essa sua expressão se enquadra em um tipo penal, então, cometer um crime previsto no Código Penal, na legislação especial extravagante, ele cometeu o excesso é punido pelo crime, e o crime pode acarretar no processo também administrativo, com pagamento de indenização. Também é possível a pessoa ter a reclusão por conta do crime que cometeu. Então, o que a gente percebe, às vezes, é que as pessoas não têm noção disso. O seu direito termina quando afeta o direito de terceiros. E a Constituição é bem clara. Um dos fundamentos do nosso país é a dignidade da pessoa humana. Você, quando comete um crime ou afeta terceiros, pode ser responsabilizado. Então, o limite é a atividade criminosa que ele pode cometer. E, bom, a Constituição é clara. Então, qual a punição que pode ter para um crime como esse? Leão, uma investigação criminal, com o relatório, a denúncia recebida, processo, vai ser um processo que vai ter um andamento com uma condenação. Uma condenação que pode ocasionar, inclusive, em reclusão. E detalhe, o crime de racismo é previsto na Lei 7716, e é um crime imprescritível também, como é a injúria racial. Então, o Supremo Tribunal Federal recentemente ampliou a imprescritibilidade do racismo para a injúria racial. Uma pessoa que ofende alguém, seu macaco, joga banana, essas coisas, comete injúria racial. Quando a pessoa incita a uma atividade criminosa, vamos matar os judeus, os negros, os nordestinos, ele comete racismo. Racismo que é imprescritível. E o indivíduo pode ser punido a qualquer tempo. Além da responsabilização civil por quem se sentir ofendido também.
Muito importante falar sobre esse assunto, afinal de contas, muitas pessoas estavam ali querendo fazer um contraponto sobre a questão da fala ou da palavra. Como assim com palavras, né? Eu vi comentário desse tipo na internet. Como é que com palavras ele cometeu um crime? É justamente isso onde o senhor tocou agora nesse assunto. O próprio racismo é um crime que se comete também com palavras, né, doutor? Até porque a palavra pode levar à ação, né? Recentemente teve um apresentador de televisão que foi condenado por um crime de homofobia, porque ele incitava o ódio. Sim. Né? Então, vai ter que pagar, acho que 32 mil aí, né? Que eu acho ótimo, ainda acho pouco. Agora, essas outras pessoas que estavam ali com ele, elas também vão ser incriminadas, doutor? Acho que a gente teve um problema com a conexão agora. Inclusive, deu até para ouvir o barulhinho do computador tentando reconectar com o doutor Erival. Infelizmente, a gente perdeu o doutor Erival. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, que dentro desse contexto, o que aconteceu? As marcas também fugiram, né, desse podcast, tiraram os patrocínios e muitos artistas também pediram para que o podcast tirasse a sua entrevista que foi feita anteriormente do ar, não é, Leão? Tem uma lista aqui, olha, o Dan Stubach, o Tico Santa Cruz, a Gabriela Prioli, querida amiga, Benjamin Beck, né, Lucas Silveira, MV Bill, João Gordo, Diogo Infante, né, acho. Diogo Infante, cerca de 30 convidados do podcast já pediram para que suas entrevistas parem de ser exibidas nas redes sociais. Há um movimento questionando, afinal, por que só Monark dava declarações controversas, para dizer o mínimo, né? Então, é isso que eu queria saber, doutor. Ele está novamente com a gente? Doutor Erival, bem-vindo de volta. Pode falar, Leãozinho. Não, essas outras pessoas que estavam ali envolvidas com ele na conversa, elas também podem ser incriminadas, né? Porque parece que algumas delas estão sendo meio que inocentadas pela mídia, porque o Monark está roubando as atenções, né? Todos aqueles que eventualmente cometeram crime vão ser responsabilizados. Pode ser uma ação em separado ou pode ser uma ação em conjunto. Normalmente, a expressão do indivíduo materializa um crime. Ele vai ser processado. Se no mesmo contexto de uma entrevista existem outras pessoas, as outras pessoas também serão investigadas e processadas. Ao que parece nesse vídeo, também há um deputado federal, ou 2 deputados, e um deles é favorável ao Partido Nazista, uma coisa assim. A PGR já pediu investigação na esfera do Ministério Público Federal, bem como o Ministério Público Estadual. Barato, isso não vai sair e também serve como aprendizado, né, gente? Quem é que vai trabalhar bêbado, querido? Vai fazer uma entrevista bêbada e fala um monte de besteira. Detalhe, a bebida não exime da responsabilização, pelo contrário. Pode ser uma justificativa, uma falsa justificativa. Um agravante, né, inclusive. Sim, a bebida Agora, não esse deputado pode perder o cargo? Olha, a depender do que ele venha a justificar, e tecnicamente seria uma falta de decoro parlamentar com uma responsabilização interna pela própria Câmara dos Deputados. Não se exclui também a responsabilidade penal e civil. Ele vai ter que se explicar e aquele contexto que ali está, fica bem claro que as pessoas, às vezes, não se recordam do que aconteceu no passado, gente. Milhares de pessoas foram mortas pelo nazismo, pelo comunismo. Você pode passar um pano numa situação tão grave como essa. E você ofende a memória, a história de pessoas que perderam a família inteira. É uma desumanidade, né? É uma desumanidade, né? Você fazer uma apologia a uma situação como essa. Exatamente. O nazismo matou mais de 6 milhões. 6 milhões de pessoas, né? Então, que loucura. Doutor Erival. Falta de empatia, né, gente? Falta de empatia, de respeito ao próximo. O pessoal acha que pode falar tudo o que quiser. Não. O seu limite é o direito, é a legislação penal e tem que ser responsabilizado, sim. Para servir como exemplo, inclusive. Exatamente. É isso aí, respeitar, né, a história, antes de mais nada. Obrigada, viu, doutor Erival, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos também. Doutor Erival Oliveira, que é advogado especialista em Direito Constitucional, também professor da Damásio Educacional e assessor do Ministério Público Federal. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, @professor Erival. Obrigada, viu, meu querido? Obrigado, você quer fazer mais alguma pergunta? Obrigado. Não, eu só queria agradecer ao Fefito também, que essa nota que eu li aqui dos famosos e tal, é do Família, né? E aí a gente vai falar mais hoje do no Fefito, Mulheres tá. também, tá bom? Beijo. Obrigada, viu, doutor Erival, mais uma vez. Agora é isso, né? Ele citou num ponto muito interessante também, com relação ao fato dele estar alcoolizado enquanto fazia a entrevista, né?
Pode ser que eu seja conservadora demais nesse aspecto e que eles estejam ali, como ele justifica, que é um botequim, que é para ter conversa de botequim. Primeiro que aquilo não é um botequim, né? Aquilo é um meio de comunicação com alcance gigantesco, uma plataforma com alcance, inclusive, cada vez maior, até por causa dessas polêmicas. Mas eu, pessoalmente, considero uma falta de respeito gigantesca você convidar pessoas do calibre que ele convida, né? Parlamentares, enfim, o que for. E entrevistar essas pessoas alcoolizado. Como é que você... Gente, pra mim é o fim. Já começa daí. Já começa daí, um absurdo. Depois você querer justificar a bobagem que você falou porque você estava alcoolizado. E vamos dizer, o deputado, no caso, me incomoda muito a questão do deputado, porque o deputado foi eleito pelo povo para servir ao povo. E já mudou de opinião um milhão de vezes. Ele é um funcionário, né, que a gente paga o salário dele. Então, para ir lá defender partido nazista, a criação de partido nazista. Não defender o nazismo, né? Então. Uma coisa horrorosa, né, gente? Bom, tem vários assuntos em cima disso, até que daria pra gente abrir até o leque de discussões, porque é uma lista tão grande de absurdos dentro desse contexto, né, Leãozinho? Tem a questão de você realmente não ter responsabilidade com o seu público, de achar que pode falar o que quiser sem ter nenhuma consequência, de estar bêbado ali, de falar do nazismo. Tem uma lista gigante. Só que uma das coisas, desculpa, Rô, só que eu fiquei realmente muito tocada com esse assunto, porque outros absurdos já tinham sido tratados nesse mesmo podcast. Inclusive, a normalização do racismo. Ele já tinha falado sobre isso, inclusive. Ele já tinha falado que achava que a pessoa tinha o direito de ser racista. Cara, como assim? E sabe o que faz a gente parar pra pensar? Que o Brasil ainda tem uma raiz racista muito grande, que é muito triste? Porque não deu metade da falação que teve agora esse assunto. Justificadamente, esse assunto precisa ser falado, obviamente. Só que lá atrás não teve a mesma repercussão. As outras... Olha como faz a gente parar pra pensar nisso. Né? Vamos melhorar muito ainda nesse aspecto como nação, né, Leãozinho? A gente precisa. O discurso do Tadeu aí, né? Vamos acordar, né? Gente, vamos abrir o olho, né? Meu querido, a gente conversa daqui a pouco? Beijo, mais um pouquinho? Até já. Obrigada, viu? E já você vai lá comer, Vou né, lá, Léo? mas antes de eu contar aqui pra vocês, olha, a ida do Pedro Scooby, né, lá pro BBB, foi boa para ele, está sendo ótima para ele, mas está sendo excelente para Luana Piovani, viu? Porque além daquela rede de varejo, né, que ela fechou um contrato milionário e tal, ela está fechando outros contratos. Agora ela está em negociação com outras empresas, entre elas um banco, viu? E os valores negociados podem, presta atenção, podem superar o prêmio do vice do BBB 22. Boba ela não tem nada, né, Luana Piovani? Não tem. Viu? Ela é muito da esperta. Conheço isso ela sim. Desde o comecinho da carreira, ela sempre foi esperta. Tá aproveitando a oportunidade. Ela já voltou para Portugal. Aliás, que encontrou os filhos e que só fez elogios para Cynthia Dicker, que é a esposa, né, atual do Scooby, diz que ela cuidou muito bem das crianças, porque as meninas são melhores que os meninos para cuidar de crianças. Imagino que ela aproveitou a oportunidade para dar aquela alfinetadinha no Scooby, né? Que deixa a criança machucar, que não corta a unha, que não vê piolho, nada ela disso. Não perde, não deixa, sempre dar um... Mas ela garante o nosso entretenimento. Muito bom. Leãozinho, daqui a pouco você conta mais? Já eu conto mais. Tá bom, querido, até já. Um beijo. Vamos lá conversar mais com o Leãozinho? E tem uma história séria aqui também, viu? A Mayra Card, né? Que deve estar faturando muito aqui fora também, né? Com o marido lá dentro, né? É verdade. É outra que está aparecendo bastante, ganhou uma visibilidade, né? Exatamente. Mas olha, após o Arthur Aguiar se salvar do paredão da noite de terça, né? As redes sociais começaram a repercutir a participação da Maíra em uma live com o Léo Picon, que é irmão da Jade, né? Que é outro que está ganhando uma super visibilidade também agora. Exatamente. E que é empresário e tal, deve estar faturando também. Que indicou o cantor ao paredão, né? O cantor e ator, né? Na transmissão, a esposa de Arthur afirmou que a equipe da Jade estava cometendo um crime ao compartilhar uma publicação da influenciadora Manuela Xavier, que acusa o brother de gaslighting. O que é isso? É o abuso psicológico, gente. A coach chegou a trazer uma advogada para debater o assunto. Segundo o advogado Paulo Souza, gaslighting pode ser enquadrado como uma forma de abuso psicológico. Primeiramente, temos que entender que gaslighting deve ser entendido como violência psicológica. Ficou previsto no artigo 147b do Código Penal, né?
causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, né? Bom, após a repercussão, a equipe da modelo removeu a publicação das redes sociais. A equipe da Jade, né? Tá. Porque era uma acusação muito séria, claro, né, que ela fazia, e é como ela disse, é crime, quer dizer, você não pode fazer uma acusação dessa sem provar, né? Sem dúvida. Então, Leãozinho, falando no crime, a gente volta no assunto do Monarca um pouquinho, que a gente tem mais um tempinho. Legal. E aí tem muita gente comentando. Antes disso, vamos dar uma olhada. Tem muita gente comentando aqui o que o Monarca falou, né? Saúde. Também vale o contrário, né, Leãozinho? Obrigada, pessoal do Gazeta Shopping, como sempre, né? Agora, Leãozinho, vou te falar. Pessoal, não tem como, né? É unanimidade, nosso público também, todo mundo dizendo do absurdo que foi essa história, né? Do Monarca. Vai repercutir, porque também aquele Adrilles... é verdade. Foi demitido na Jovem Pan. Foi demitido? Foi. Porque ele fez uma alusão também a isso. Finalmente. Você viu o que ele fez? Não vi, mas... ele no final do jornal... Podemos falar? Podemos, né? Claro. A gente não pode passar aqui, tá? Ok, porque é absurdo, a gente não vai dar palco pra isso. Claro. Mas, no final, além de ficar interrompendo o apresentador que não conseguia nem se despedir, ele fala em cima das pessoas. É um erro, é uma coisa horrorosa. E aí, ele no final, fez o cumprimento nazista. No final, como se estivesse despedindo das pessoas. Quer dizer, provavelmente ele vai justificar dizendo que é isso, né? O apresentador, no final, ele abaixou a cabeça e falou, Adrilles, surreal. Deu pra ouvir, né? O áudio ainda não tinha sido cortado. Ele abaixou a cabeça e falou, surreal. Não me lembro o nome do apresentador agora, mas obviamente isso foi o mais light do que ele poderia ter falado. É uma vergonha isso. A Jovem Pan mandou ele embora, então, porque até a hora que começou o programa eu não sabia então, hoje dessa vai ter repercussão toda no Mulheres também sobre isso. Vocês vão falar certamente, né? Agora o nosso público está dizendo o seguinte, a Beth, Regiane Leão, esse monarca no seu podcast consome maconha. Eu não sabia disso, meu Deus. Ele sempre foi desrespeitoso com todos. Gente, mas ainda usando droga que é criminalizada... Né? Gente, como que ninguém nunca fez nada? O cara tá cometendo outro crime. Não, Meu Deus. E fica se comunicando nesse estado. Acho que ele nunca usou fazendo no ar, porque senão ele já teria sido denunciado e estaria preso por isso, né? Porque isso não pode, que eu saiba. C21 Ribeiro tá dizendo que trabalho, não cola esse papo sem noção de que podcast não pode tudo, não. Concordo, podcast não pode. Né? Diz que foi no ar mesmo? Jura, Rô? Ao vivo, assim? Fumando maconha? Gente... Meu pai amado! Pois é, não há... É uma terra meio de ninguém o podcast, então, né? Mas não pode, gente, não pode ser assim. Não pode é um meio de comunicação, é novidade, ok. Precisa, sei lá, inventar uma nova legislação em cima disso? Precisa, então, porque você está precisando regulamentar tudo isso, gente. Abusando, né? Ô, louco. A Crica tá dizendo aqui também, se fosse só bebida, tava bom. Olha aí. Ai. Chocante. Não, gente, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, precisa continuar indignado com essa história. Precisamos ir pra cima, porque não dá, né, gente? Realmente, sem dúvida. Amanhã estaremos de volta, querido. Isso e você aí, hoje é no Mulheres também, né? Dignidade já. Obrigado.